com nós, né, como seres humanos, a gente está sempre em processo de transformação. Sempre. Né? Sempre. A Cris de hoje não é a mesma Cris há 10 anos atrás, nem eu, Andriela, não é a mesma de 10 anos atrás. E que bom, né? Que bom, porque a gente está em constante transformação. Exato. Tem algumas pessoas que às vezes não mudam, né, mas às vezes não são algo tão significativo assim no quesito de ser algo bom, né? Mas a gente entende que cada um tem um processo, né, e cada um na sua velocidade certa. Na sua velocidade, isso, exato. Né, para que haja uma transformação. Mas a verdade é que todo mundo está em transformação, né? Ainda bem. Inconstante. E é como você disse, existem muitas mulheres que elas ficam inibidas de dizer algumas coisas. Sim. E eu já ouvi muito isso. Cris, está sendo como uma voz. E está sendo como uma voz. Porque quem que esperava alguém que tinha um ministério, porque pastoreou igreja e tal, ter vivido certas situações. Então, se eu tive a coragem de dizer sobre o meu testemunho, o que o Deus fez, elas têm a coragem também. Então, eu escuto muitas líderes que não têm... a gente se sente um pouco inibida de se expor, como a gente estava conversando. Então, elas têm em mim uma voz. Elas não precisam dizer o que elas estão vivendo, mas elas estão vendo alguém que também viveu algo e que conseguiu. Então, elas são tratadas através disso. Então, tem muitas mulheres que... É aquela coisa, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, isso é frescura. Isso existe. Não é uma conversinha, isso existe mesmo, não é um meme que é colocado lá. Não, isso existe. Você dizer a respeito das suas dores, seus traumas, o que você vive, eu tô tendo crise de ansiedade, que nada, isso aí não é crise de ansiedade. São pessoas que não conhecem e também não têm aquela empatia com o que você sente. Sim. Então isso existe muito. E isso acaba calando a voz de muitas mulheres para pedir ajuda. Por que vai pedir ajuda sendo que eu não vou ter? É aquela coisa, ou você gera vida ou você gera morte na outra pessoa. E existe muita morte hoje em casamento, em vida espiritual, em tudo, porque estão procurando ajuda com pessoas erradas. Em vez de trazer vida, está trazendo morte. Em vez de sarar, está fazendo sangrar ainda mais. Então, o segredo do Eu Me Deixo Curar é a gente ensinar para quem você está entregando o que você tem. Para quem você está entregando as suas dores, como você tem tratado elas. Ou você está tratando realmente ou está fugindo delas, né? E é isso que a gente trata. E dá voz a elas para falar sobre isso. Sim, é porque também a gente ora muito. Né? Nós, como os cristãos, né, principalmente assembleanos, a gente ora muito e às vezes a gente faz pouco. A gente só pega o problema, deixa na mão de Deus e fala só, resolve. Né? E a gente abre mão do problema. Mas, na verdade, a gente tem que também fazer alguma coisa para que haja mudança. Exato. Né? E eu vejo que foi assim contigo. Né? Porque a cura, ela é um posicionamento. Ela é uma decisão. Você precisa... não existe cura sem uma ação. Quando Jesus perguntou para aquele paralítico se ele queria ser são, ele não queria saber. Claro que ele sabia da resposta. Mas ele foi questionar. Ele questionou. Ele falou, eu quero, mas não existe ninguém que... Sabe? Quando as águas se agitam, sempre tem um que vai. Não, Jesus queria um posicionamento dele. Ele queria saber, você quer, se posicione. É uma ação. Então, a cura, ela vem através de uma ação. Muita gente deixa pendurar por anos uma situação porque não tem a ação de se sair dali. Então, quando fala de cura na Bíblia, é sempre assim, você quer? É um posicionamento. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Sim. Então, é uma decisão que você precisa tomar. E muita gente precisa só entender isso, que é claro, a oração precisa estar com a gente. A fé é o fundamento de todas as coisas. Mas você precisa ter uma ação. E como eu disse, quando eu te convidei, né, para fazer parte do projeto, eu preciso passar para as pessoas que elas precisam tratar o espiritual com o profissional também. Porque existe um tabu também de procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Só que Deus deixou pessoas hoje para isso, para nos ajudar, né?